aí a gente continua falando do futebol cearense, só que agora em nível de Libertadores, né, pra gente poder mudar um pouquinho aqui o assunto no Bahia Futebol Clube, trazendo Isabelle Machado, que é a pergunta que todo mundo quer fazer, viu, Isa? Já tá rolando aqui no chat, no chat, viu, do YouTube. Você está com ou sem voz, minha querida? Um beijo pra você, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada, Pedro e Cássio. Eu tô 100%, galera. Confiem, tá tudo certo. Veio até de Vélez hoje. Pô, Cássio. O mais difícil... Ó pra isso, velho. Ó pra isso, velho. De graça. Não, mas ela tá de azul e branco, eu não entendi. Ô, Isa, pois é. Tá massa, a resenha, só a resenha. Pô, mas falta só um vermelhinho, de fato, né? Aí ia ficar legal. Mas... Ia ficar legal. Mas tá bonito. A resenha, né, Veredes? Como é que tá aí esse pós-eliminação da Libertadores? Como é que você viu o jogo, Isa? E Pedro até já falou um pouco sobre isso. Parece que a temperatura tá subindo ali nos questionamentos ao Renato Paiva, né? Tá subindo porque eu acho que o Fortaleza não tem nenhum tipo de respiro, sabe? Em nenhum momento, desde a chegada do Renato Paiva, já são 8 jogos que o Fortaleza foi vazado em todos eles, com exceção do primeiro jogo contra o Vélez aqui na Arena Castelão. Mas o Fortaleza não tem demonstrado um estilo de jogo diferente. A gente ainda percebe que muitos dos jogadores ainda continuam fazendo corpo mole dentro de campo, ou simplesmente não tem comprometimento nenhum com o clube, e eu acho que isso ficou muito, muito, muito claro no jogo de ontem contra o Vélez, porque o Renato Paiva entra com uma escalação que, pelo andar da carruagem, era uma escalação meio que óbvia, né, apesar de ter ali o Zé Wellison no meio, que não entrava de titular sempre. Mas o Fortaleza tem no departamento médico 2 homens de criação, que é o Pochettino e o Matheus Pereira, que inclusive, quando o Matheus chegou, era algo que o Fortaleza precisava muito no meio de campo, que era um homem de criação. E ele já chega de titular, ele ainda joga com o Vojvoda, só que por conta dessa precisão do Fortaleza precisar tanto e exigir tanto dele, ele se machuca, já tem 2 jogos que ele tá fora, 3 com esse da Libertadores. Então, é uma situação muito complicada. O rodízio do Vojvoda ajudava nisso, né? Podia ser ali que um Campeonato Brasileiro, o Matheus Pereira ficasse de fora, ele optasse pelo Pochettino e pelo Priol também, que fez um excelentíssimo jogo ontem. Inclusive foi um dos únicos a mostrar que queria reverter essa situação, né? Que queria, de fato, fazer o Fortaleza sair daquele embrolho que estava. Porque o time do Vélez, com todo respeito que há dentro da minha alma. Lá vem pancada. Mas que time ruim! E eu não sei como o Fortaleza consegue ser pior. Eu sei por quê. Eu vou dizer mais. É porque fica fácil, né? Não vai ter nunca como provar isso. Mas o Fortaleza do Vojvoda, sim, tinha talvez 40, 50% de chances a mais de passar desse Vélez, porque no momento do sorteio era um Vélez. No momento do confronto, sim, era um Vélez muito mais fragilizado. O time de Vojvoda, mesmo mal na temporada, era mais competitivo do que o que está sendo de Renato Paiva. E tem muita gente dizendo aqui no chat, deixa Renato Paiva trabalhar, Isa está tranquilíssima. Isa, você estava falando com a gente hoje que parece que depois do jogo o clima esquentou no vestiário do Fortaleza. O que foi que aconteceu? Foi. No segundo tempo, eu já tinha essa ideia, né? Eu falei assim, cara, se o Renato Paiva quiser mostrar qualquer tipo de serviço, vai ter que ser agora e vai ter que ser nesse início de segundo tempo. E aí ele já troca o ataque inteiro. Ele tira ali os homens da frente, Marinho, o Davidson. Davidson, que, meu Deus do céu. Pra passar raiva, né? Falou demais, jogou de menos, né? Como sempre, eu acho que isso daí já é algo característico do Davidson. Fala demais e joga de menos. Ele é muito mais assim, um bobo da corte do circo que está sendo o Fortaleza do que um jogador. Então, ele de novo dá o passe pro Vélez fazer o primeiro gol e ainda fica fazendo gracinha dentro de campo. Então, na volta pro segundo tempo, o Paiva opta por trocar todo o ataque, tirando o Marinho, o Davidson e o Breno Lopes, que o Breno Lopes não é de todo ruim, mas também estava fazendo um jogo mais ou menos ontem. E aí entra com o Lucero, o Tuco Herrera e o Alanzinho, que pra mim, Isabelle, o Alanzinho é a escolha óbvia
do Fortaleza. Então, ou a entrada de segundo tempo, ou deixa o cara de titular. O cara, com 35 segundos de jogo, fez a primeira finalização no gol do Fortaleza. Então, tipo assim, não, pra mim, não tem explicação deixar o cara desse no banco. Então, tipo assim, ontem eu tenho muito mais, sobre o jogo de ontem, eu tenho muito mais a destacar sobre trabalhos individuais, e aí eu falo do Elton Leite, também, coitado, né? Não precisou fazer muita coisa. O Luca Priol, que deu bola na trave, e o Alanzinho, que na frente eram os únicos que queriam fazer alguma coisa. Mas do meio para trás, é Jesus nos acuda, sabe? E eu acho que a eliminação do Fortaleza ontem foi muito mais. É por isso que eu tô tranquila, como a galera tá falando do chat, porque é óbvio. Eu comecei o jogo e terminei tendo a certeza absoluta que o Fortaleza ia ser eliminado, porque não tem futebol. Não tem criação. O Paiva se mostra pra mim completamente despreparado nas coletivas. Opa! Como é? Mudou de ideia agora de Renato Paiva? Mas eu sabia que isso ia acontecer. Ontem, pela primeira vez... 8 jogos já. 8 jogos. E ontem, pela primeira vez, eu assisti a coletiva do Marcelo, do Renato Paiva. E ele, a todo momento, era deixando claro que o Vélez venceu não por qualidade, porque, desculpa, mas esse time não tem qualidade nenhuma e o Fortaleza consegue ter menos ainda, mas por querer ganhar, sabe? Entrou dentro de campo querendo ganhar, querendo mudar aquela situação, querendo tirar o time daquele 0-0. Já o Fortaleza, a gente percebe claramente que os caras não queriam. O desejo dos caras não era seguir na Libertadores. E eu acho muito difícil que seja sair da zona de rebaixamento. Se caminhar do jeito que tá caminhando, e digo mais, se o Fortaleza perder pro Mirassol nesse domingo aqui na Arena Castelão, vocês podem ter certeza, gente. Série B ano que vem. Caramba. Não vai nem tentar trocar de treinador pra não cair pra Série B do ano que vem? Eu acho difícil, Pedro, sabe por quê? Porque, por exemplo, inclusive, eu ia até mandar no grupo e acabei esquecendo. Mas o Gustavo Mancha, que ontem jogou pelo Fortaleza, Zagueiro. me parece Vai ser vendido, né? que vai ser de fato vendido. Por 29 milhões e uns quebradinhos. Só que aí o Fortaleza só tem 70% do direito dele, o restante é do Palmeiras. Vai ficar algo em torno de 20, 22 milhões, vai pro Olympiacos da Grécia, né, Isa? Exatamente. É por isso daí. E aí sai Gustavo. Tudo bem que ele acabou, né, caindo um pouquinho de produção, mas aí ele caiu junto com o time, né? O time inteiro cai de produção e ele cai junto. E pode ser que o Fortaleza tenha tentado vender ele de qualquer jeito, porque para mim esse valor é muito baixo pela qualidade técnica que ele tem, inclusive por ser um zagueiro canhoto. Eu acho que o valor é muito abaixo para o que ele vale, mas eu acho que o Fortaleza está tentando vender a todo e qualquer custo, porque está sim caminhando para um rebaixamento e principalmente ele não joga mais como ele jogava, por exemplo, como o Vojvoda. Então, o Fortaleza tem muito medo que o jogador caia totalmente de rendimento, que o time caia de divisão e que ele perca o valor. E aí eu tenho certeza absoluta que o Renato Paiva já deve ter pedido fulano, ciclano e beltrano. Inclusive, o Guzman foi um que tá o maior babado aí sobre a documentação dele aqui do Brasil. Foi um pedido dele, então eu acho que o Fortaleza está contratando os pedidos de Renato Paiva, contando que não vai demitir ele e que ele vai permanecer, inclusive até na Série B, acredito eu. Porque, gente, tá uma confusão, eu não aguento mais, meu Deus do céu. Eu acho que a declaração, Isa, do Marcelo Paes, logo após aquele jogo contra o Cruzeiro, quando ele vai ali defender o Vojvoda, ele dá pra mim uma manchete ali, né? Esse ano a luta é para não cair. O presidente do clube deixou isso claro, defendendo o Vojvoda. Então, sim, assim, ele já percebeu que o movimento de elenco foi bizarro. Você não muda elenco de uma hora para outra. E você não muda o elenco da maneira como Fortaleza mudou, apostando em medalhão, velho. Já se sabe que essa cultura não serve. E a pontuação do Fortaleza, ela é restritiva historicamente, a essa altura. O Fortaleza tem 15 pontos em um turno. Ela está próxima daquela campanha que o Fortaleza fez incrível de recuperação, mas ali era um outro contexto, né? E sinceramente, eu acho que o elenco do Fortaleza não é um time para fazer um campeonato tão ruim, sabe? Não é um time tão medíocre. Com o Vojvoda, ele estava passando por um problema, uma fase tenebrosa, evidentemente, mas o time era mais competitivo, velho.
Com Renato Paiva, o Fortaleza não consegue competir. Isso que eu falei desde a chegada de Renato Paiva, que pro Fortaleza sair dessa situação teria que mudar de treinador. Não sei se Marcelo Paes vai fazer isso, mas o Antônio Câmara colocou aqui, ó. Paiva veio para o Brasil viver de multa rescisória. Quem será o próximo pato? Será que o Renato Paiva, sendo demitido do Fortaleza, alguém, Isa, ainda vai ter no Brasil a capacidade de contratar um treinador que foi reprovado no Bahia, reprovado no Botafogo e está sendo reprovado no Fortaleza? Caso ele venha a sair, evidentemente. É uma situação muito complicada e eu acho, é como eu falei na live passada, ele não tem nada de extraordinário que possa acrescentar ao futebol brasileiro, sabe? E porque ele é de mediano para ruim. E a situação, é como os meninos estavam falando, inclusive no grupo, o Fortaleza tinha que ter dado uma casinha para trás para ver se ia para frente, sabe? E não chegar com o Renato Paiva, sei lá, poder testar outros nomes, outros nomes menores. O Marcelo Paes foi atrás do Tite, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é uma despreparação completa do Fortaleza, como uma diretoria que acertou tanto, uma diretoria que teve, enfim, inclusive em 2022, que vocês comentaram sobre aquela atuação brilhante do Vojvoda no segundo turno, porque o cara foi, assim, um gênio. Mas era porque o Fortaleza tinha ótimas contratações. O Brits, inclusive, que é zagueiro titular, ele estava chegando em 2022. O Thiago Galhardo, que, enfim, Thiago Galhardo, mas ajudou muito. Em 2022, chegou jogando muito no Fortaleza. A gente teve ótimas contratações naquele ano. Esse ano, a gente não vê, nem no início e nem agora. Não se tem um nome que você diga assim, ó. Aliás, vou refazer. Só tem um nome, das contratações inteiras do Fortaleza nesse ano, que eu posso destacar que foi boa contratação, que foi Matheus Pereira, que para mim foi um achado, um completo achado. Agora, todos os outros, bom jogador, não se tem nenhum tipo de expectativa, porque eles entram em campo e nada fazem. E quem faz são os moleques da base. O Luca Prior, que até no começo do ano tava jogando copinha. Ele é bom jogador, Luca Prior. Ele é bom jogador. Bom jogador mesmo. Excelente jogador. Eu torci tanto pra ele fazer aquele gol, meu Deus do céu, que ia ser um golaço, ia dar uma vida pro time, ia trocar o clima. Mas acontece, o futebol ele não é só a bola entrando também. Eu acho que o Fortaleza tá errando antes, sabe? Antes de entrar em campo. No departamento de futebol, como o Daniel falou nos comentários, eles estão completamente perdidos. E eu acho que o que está acontecendo no campo é só um reflexo dessa galera que está perdida. Ótimo gancho, Isa, porque até para liberar você, eu tenho uma pergunta sobre que casa vem a calhar nesse momento de eliminação da Libertadores. A gente debateu aqui a questão de dimensão do Fortaleza dos últimos anos, né? Porque ele foi, nos últimos anos, o melhor clube da região Nordeste. Você tem uma impressão de fim de ciclo, desse ciclo virtuoso do Fortaleza, de tantos anos, e com 4 participações, com 4 lugares no Campeonato Brasileiro 2 vezes, com participações em sequência na Libertadores, final de Sul-Americana, títulos da Copa do Nordeste. Dá uma sensação de fim de ciclo se aproximando, quando você vê o Fortaleza muito próximo de um rebaixamento e eliminado da maneira que foi da Libertadores? Cássio, eu acredito que o momento que a gente está vivendo no Fortaleza está se encaminhando para isso, sabe? Não tem como a gente se manter, principalmente sendo um clube, como você bem destacou, do Nordeste, sem muitos investimentos. Não tem como a gente se manter por muito tempo na condição que o Fortaleza se mantinha. Uma hora, a fase ruim ela vai aparecer. A gente só não esperava que fosse de uma forma tão devastadora como está sendo nesse ano de 2025. Mas eu acho que, de fato, é uma opinião minha. Eu acho muito difícil que o Fortaleza consiga se livrar do rebaixamento desse ano. E aí, caindo para a Série B, com os salários trilhardários que ele tem que pagar dos jogadores, vai ter muita gente que vai ter que sair. Vai demorar uns 2 anos para subir, para se recuperar e para, enfim, talvez, voltar a ser o Fortaleza que a gente conhece nos últimos 7 anos consecutivos de Série A. Mas eu acho que vai ser muito difícil.